Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá pessoal, começando o nosso bate-papo das 6, nossa conversa diária de terça a sexta-feira, sempre com um tema novo, um assunto bacana para a gente conversar um pouquinho. Essa conversa franca, agradecendo a você que nos acompanha aqui em Linhares, região, São Mateus, também através do nosso canal 16.1, Colatina, lá no sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeira e na Grande Vitória, né? Você que nos acompanha aí dos municípios da Grande Vitória, muito obrigado pela sua audiência. Para quem está na internet, nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares, Instagram, Facebook, enfim, nós estamos por aí. Aqui na rádio Viva FM, em Linhares 106,1, quem está dirigindo agora pode nos acompanhar ouvindo a transmissão simultânea desse programa Bate-Papo das 6. Movimento tranquilo, né? Dentro do normal aqui na BR-101, aqui em Linhares, no perímetro urbano, esses 10 quilômetros que cortam o trecho urbano aqui da BR-101 em Linhares, tranquilo nesse final de tarde, começo de noite, né, de sexta-feira. Temos a câmera também ali próximo à ponte Joaquim Calmon, bem tranquilo, bem sossegadinho o trânsito na chegada ou saída da cidade de Linhares, nessa bela panorâmica. Olha o nosso WhatsApp aí na tela, 996224547, você pode mandar mensagem, fazer pergunta, dar a sua opinião, sua sugestão. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre agricultura, vamos falar sobre o trabalho do INCAPé, essa instituição tão importante na pesquisa e extensão rural aqui no Espírito Santo, que ao longo da história passou por várias alterações, várias reformulações e hoje é esse instituto forte, né, que tem prestado um trabalho importantíssimo aí de auxílio aos produtores rurais capixabas. Aqui do meu lado, o linharense, novo diretor-presidente do INCAPé. Primeira vez que a gente está entrevistando ele depois da posse no cargo, né? Franco Fiorotti, bem-vindo, Franco. Obrigado, Cláudio. Boa noite a você, boa noite a todos, ao Tino que estão assistindo aqui a TV Cinho. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agora, tivemos algumas vezes aqui nos últimos anos, como secretário, mas agora nessa função honrosa aí, conduzindo o INCAPé. Que maravilha. O José Altino, pesquisador do INCAPé, é linharense já também, está aqui conosco também para compartilhar um pouco do conhecimento. Altino, bem-vindo, viu? Muito obrigado. Realmente são 15 anos de Linhares, vendo esse crescimento, acompanhando essa cidade que vem na parte profissional se expandindo, e sempre sou um apaixonado, um defensor bacana mesmo. Aliás, o Altino trouxe aqui uma informação, a percepção dele, né, de que Linhares, a gente já viu uma situação muito privilegiada, né, Franco? Mas assim, nos próximos anos a gente vai ter um salto gigantesco aí com relação à agricultura, né? Com certeza, Linhares, eu sempre falo para todo mundo, com as novas fábricas vindo para a região, já entrando em operação, as que já estão aqui presentes. Absorvendo essa produção, né? Absorvendo a produção, o volume de café trabalhado para Linhares, nós vamos ser um polo não nacional, não estadual, mas mundial do café. Olha só. Nós vamos passar Singapura, nós vamos ter um volume, uma movimentação de café muito grande. Isso traz muita responsabilidade para o INCAPé. E aí felicitar o Franco pela posse dele, bem-vindo à casa, viu, Franco? Obrigado, e que a responsabilidade é grande, né? Eu falo que Linhares assusta um pouco, que quando a gente fala, a gente não sabe onde que Linhares vai estar daqui 10 anos, não. Linhares sempre surpreende. Que bacana. Franco, como é que está sendo para você essa experiência à frente do INCAPé? Você que fez um excelente trabalho como secretário de Agricultura aqui em Linhares, recebeu muitos elogios do setor, do segmento, dos produtores, e agora indo para o INCAPé, uma nova realidade agora em nível de estado, absorvendo também esse conhecimento. Como é que está sendo? Está sendo muito positivo, Cláudio. Realmente é uma experiência inicial muito positiva, um desafio grande pela relevância do INCAPé, né, para toda a sociedade capixaba. O Altino falava um pouco mais sobre isso. O INCAPé tem 65, 66 anos, né, de história ao longo das suas transformações, no decorrer desses anos na sua trajetória. E é um instituto que contribui de forma muito decisiva
não só para a agricultura do Estado, mas para o desenvolvimento de toda a sociedade. A gente está falando de agricultura, de produção de alimentos, de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, né, que favorece essa produção de alimentos. Isso impacta não só o campo, mas diretamente também o desenvolvimento das cidades, pela contribuição que o setor agropecuário tem nisso. Então, conduzir o Instituto dessa relevância, com toda essa magnitude, realmente é um desafio, é uma responsabilidade, mas a gente está muito motivado, né? Por tudo de bom que o Incapé sempre produziu, por tantos profissionais, aqui o Altino, né, um deles representando, né, tantos profissionais que atuam diretamente no dia a dia, tanto na pesquisa, na extensão, nas atividades de suporte também. Então, assim, tem muita gente boa, tem muita coisa boa acontecendo. E tem algumas fragilidades que a gente está aí para corrigir junto com toda essa equipe. Mas o sentimento inicial é muito positivo, porque há uma expectativa muito boa nesse momento, né, dos servidores, para que a gente possa unir forças com todos eles. Colocar os projetos em prática, né? Criar estratégias, melhorar a gestão interna onde precisar, para que a gente possa continuar produzindo os resultados e ampliando, na verdade, os resultados que o Incapé pode continuar dando para a sociedade. Bom, que bacana. E para nós aqui é motivo de orgulho, né, Altino? Porque tem um linharense lá à frente de um órgão tão importante, né, de fomento, de pesquisa, de extensão rural. Altino está há quanto tempo no Incapé? Já são 15 anos. 15 anos. 15 anos né? já com pesquisa. Anteriormente trabalhando muito com mamão, e aí no café eu tive a felicidade também de ser convidado a trabalhar com café. Então são 15 anos aqui em Linhares já como pesquisador. E a gente acompanha o trabalho do Altino, porque assim, ele é pesquisador e um grande entusiasta do nosso Conilon, né? Do melhoramento, da qualidade, né, Franco? Isso anima, porque a gente perder aquele costume só da produção em volume e buscar a qualidade, melhor valor agregado, não é isso? Sem dúvida, Cláudio, né? O trabalho da pesquisa de todos os profissionais envolvidos no Incapé, mas vamos falar um pouco da pesquisa, que é a área do Altino. O trabalho da pesquisa ao longo dos anos assim, sempre produziu muitos bons resultados para a nossa agricultura, né? A elevação da produtividade do café é fruto, né, da ciência, dos profissionais, do Incapé, principalmente, logicamente, de outros atores nesse processo. A gente saiu de produtividades muito baixas no passado e atingimos, somos referência mundial em relação à produtividade, principalmente do Conilon. O Altino cita o mamão também, né? A pesquisa do Incapé, junto com o setor privado na cadeia do mamão, foi o que possibilitou, né, Linhares e toda essa região exportar há tanto tempo de forma segura esse mamão para Estados Unidos, para a Europa. Sim. Então, o Incapé participou. E tem outros arranjos que, né, tem esse resultado positivo pela pesquisa. E a qualidade realmente é um outro ponto nos últimos anos que vem trilhando esse caminho de sucesso. E o Altino, de fato, é um entusiasta, né? É um profissional que realmente motiva. A gente teve muitas parcerias, eu enquanto secretário de Agricultura, ele no Incapé aqui, né? Os resultados do programa de qualidade são evidentes. Hoje a gente vai agora unir forças na mesma casa para ampliar isso pela região norte, todo o estado do Espírito Santo, ter trabalhos semelhantes a esse. Que bacana. Eu falei aqui, Altino, do tempo você lá no Incapé, porque o meu avô foi cafeicultor, já falecido avô, mas era uma dificuldade para tocar a rocinha, rapaz. A roça ia ficando velha, você não tinha condições de melhorar, não existiam esses clones que existem hoje, né? E quando a gente vai ver uma pequena propriedade com aquele café ali carregado, produzindo frutos bonitos, né? A gente fica realmente vendo ali a evolução que teve em termos de pesquisa, de melhoramento, e tem mão do Incapé ali. Isso é um desafio que é uma surpresa muito grande. Eu destaco como eu já trabalhei em outras regiões, em Goiás, no Nordeste. O capixaba, ele para nós na pesquisa, ele é um problema sério, porque ele é arrojado, ele quer velocidade. Tem pressa, né? Ele tem pressa. Eu falo que mesmo pequeno, mesmo familiar, ele é um empresário, então não basta ser bonito, tem que a conta tem que bater, tem que fechar. Então isso é uma responsabilidade que o Incapé abraça. Muitas vezes a gente fala, se critica pelo tempo, pela pressa, mas eu falo porque o Incapé tudo é feito com muita responsabilidade. Os resultados têm que ser concretos, e então a gente vê hoje muitos clones novos, muitas coisas novas que estão chegando, e que seja se o produtor adotar isso sem critério, é um risco, e nós temos aqui um tesouro. O café é muito importante para o Espírito Santo, então dessa forma o Incapé sempre com cautela e com ciência, e tocando assim, como diz, nos seus passos com segurança, e isso é muito bom. O Conilon, eu falo que não existe, né, em literatura, em canto nenhum, documentação nenhuma que mostra
um avanço tecnológico em 30 anos, uma cultura multiplicar por 5 a sua produtividade, né? 10 anos atrás, eu não escutava falar em áreas de café dando 100 sacos por hectare. Hoje já é possível. Hoje estamos falando de 120, 150, estamos passando isso, né? Então, isso infere que a gente esteja sempre nos renovando, sempre capacitando. Isso é um desafio grande para o Incapé, e não só em cafeicultura. Nós temos que ver que o Espírito Santo, hora daqui a pouco é azeite, hora daqui a pouco é a pimenta do reino, que também sou protagonista, gengibre, pimenta rosa, né? O Franco teve num evento de pimenta rosa. Gente, é difícil abraçar esse mundo, né? E só uma casa como Incapé, que a gente fala que tem pernas e que consegue isso. Ô Franco, a nossa agricultura capixaba, eu vejo um estado tão pequeno, né, extensão territorial, mas é bem complexa, porque assim, a gente tem culturas das mais diversas. Você falou da pimenta rosa, e São Mateus que é referência, né? Pois é, eu estive lá hoje pela manhã, teve o festival. É um evento lá? O Festival Brasileiro de Pimenta Rosa, ali na comunidade do Nativo, em São Mateus, distrito de Barra Seca, e realmente é uma diversidade muito grande, né, num estado territorialmente pequeno. Então isso, assim, é interessante, porque o desafio fica maior, né? E essa diversidade de cabeças pensantes, né? Da pesquisa, da extensão, ter o conhecimento, porque o produtor, de fato, ele é empreendedor, ele busca conhecimento, busca informação, e as nossas instituições têm que acompanhar esse dinamismo. Não é fácil, né? Não é fácil, não. A pimenta rosa está sendo exportada, né? Para vários países do mundo, saindo ali da comunidade, vários agricultores familiares, até então era extrativista, aí entra nessa parte da ciência, da extensão, podendo dar um ar mais profissional, empresarial. Profissionalizando a atividade, né? Que bacana. Ô Franco, a gente, claro, o seu trabalho hoje é mais amplo, né, em nível de estado, mas a gente não pode se esquecer, e a gente está vivendo um período bonito aqui na nossa cidade de Linhares, nosso município, que é a colheita da uva lá em São Rafael, e você foi o grande fomentador desse projeto. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que foi implantado ali, um projeto inicial que está dando muito certo. Está dando muito certo, Cláudio. Assim, a gente fica muito orgulhoso, digamos, de ter participado desse processo, de ter construído junto com nossa equipe, vários parceiros, esse processo, porque embora nosso carro-chefe seja o café, né, Otino, o café movimenta a questão econômica e social do nosso estado, em vários municípios, mas eu sou muito adepto da fruticultura pelo potencial que ela tem de gerar renda em pequenas áreas, de envolver a família rural, né, e dar essa diversificação no nosso campo. E a gente precisa pensar na fruticultura como fonte de diversificação e de desenvolvimento. Então, assim, a uva chegou na 4ª colheita, né, ali na região de São Judas, em São Rafael, e já está consolidada, eu diria, naquele espaço, e agora a ampliação vai haver. E o mais interessante, né, ainda antes, aqui em Linhares, que vários municípios têm procurado. Eu tenho uma Quer acompanhar a ideia, não? Isso. Que legal, que bom, né? Quer entender como foi a formatação, como foi a metodologia, como foi a implantação para ser bem sucedido e, lógico, adaptar com a realidade de cada município. Semana passada eu tive uma visita do município de Cariacica, que foi no Incapé, para entender o programa de Linhares e ver como que o Incapé agora pode ajudar a expandir. Semana que vem é o prefeito de Laranja da Terra, com a agenda marcada sobre o polo de uva, que ele quer a uva no município. Então, assim, isso é muito bacana, porque o resultado bem sucedido daqui, e não só em Linhares, tem vários outros projetos em outros municípios, né, não só de frutas, a pimenta rosa, por que não trazer para Linhares e ampliar isso aqui, ou levar para Jaguaré, para Soretama, ou para outras regiões que tenham aptidão. Então, assim, essa sinergia, essa troca de experiências positivas, com base técnica, com base sólida, é que acho que é o nosso papel de articular isso para levar esses bons resultados, né, de atividades produtivas que dão esse retorno para os mais variados cantos do estado. Que bacana. Vamos pedir ao governador para melhorar o orçamento, aumentar o orçamento do Incapé, né? Para essas pesquisas, para esses projetos, quem sabe, junto com o secretário Enio, né, secretário de Agricultura, reforçar um pouco mais o Incapé, né, Franco, para que esses projetos de diversificação possam ser implantados em nível de estado, né? Uma ideia colocada aqui em Linhares que deu certo, né, Altino? Essa diversificação que traz uma rendinha extra aí que ajuda bastante. Não, com certeza. Toda a diversidade que você coloca porque fica, às vezes, muito produtor preso à safra. E o que acontece? Uma das coisas que atrapalha a qualidade do café é que quando vai chegando perto da colheita, ele já passou muito tempo, né, da outra, então ele está sem renda, ele está com dificuldade, acaba se antecipando, colhendo verde. Quando ele tem outra cultura, ele tem uma diversidade, ele está capitalizado. Ele chega, ele vai esperar, ele tem condição de esperar o café dele amadurecer, ele tem condição de pagar melhor quem vai trabalhar na lida do café. Então, o fato de você ter outras rendas, isso também acaba interferindo na qualidade do café, no desenvolvimento.
Ô Franco, a gente vê essa questão da diversificação e o plantio consorciado também é uma prática que tem, aqui no Espírito Santo acho que é exemplo, né, para o país, né? Do café com outras culturas que também trazem uma renda extra, né? Assim, né? Esse dinamismo do produtor, esse espírito empreendedor permite com que ele possa aproveitar mais, né, o uso da terra, e o plantio consorciado é uma opção. Agora, é preciso que haja, né, uma orientação adequada, né, base técnica para que esse consórcio seja saudável, eu diria, né? Porque tudo tem, né, o prós e contras, né? Assim, o consórcio do café e mamão, né, Otino, se espalhou muito e é interessante economicamente, né? E está muita gente usando, mas traz alguns probleminhas, alguns desafios que é preciso manter a atenção e é preciso ter as orientações adequadas. Tem que ter esse suporte aí para não errar, né? Para não errar ou evitar alguns problemas futuros. Bacana. Ô Franco, eu vejo também que o Incapé tem um intercâmbio muito interessante com outras instituições. Prova disso, ó, aqui em Linhares, vamos ter uma caravana da Embrapa, né? Programada para semana que vem. Nós temos aqui a fazenda experimental do Incapé. A Embrapa, que é a grande empresa de pesquisa, referência mundial, né? A Embrapa diria que é, né, uma referência realmente para o país e para todo mundo, né, na criação dela lá, e durante muitos anos, até hoje, contribui de forma muito decisiva para a evolução da agricultura nacional. E o Incapé é essa entidade, esse órgão aqui a nível estadual. E essa integração sempre é salutar, sempre é positiva, né, unir forças para que a gente possa melhorar esse conhecimento, ampliar o conhecimento ao nosso corpo técnico do Estado, né, de outras instituições também. Então a caravana vem com esse objetivo, é um tema específico de fertilidade do solo, né, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, isso ficou mais evidente ainda em relação à questão dos fertilizantes. Então o uso racional, o uso de forma mais inteligente para diminuir o custo até também dos fertilizantes na propriedade, evitar desperdícios, é esse o intuito, fazer uma capacitação do corpo técnico aqui do estado do Espírito Santo, com profissionais renomados aí também da Embrapa. Importante, né? O Altino, além do manejo no campo, o produtor tem que estar antenado com a produção. Agora, essa gestão do negócio também, que hoje o agronegócio ele é bem dinâmico, né? Tem que estar na ponta da caneta ali. A gente já teve vários movimentos em prol de qualidade, né? A gente teve um movimento muito forte em 2011, a gente vê vários programas, né, que teve vários, assim, que a qualidade se tornou destaque. Mas hoje, agora, ela é diferente. Hoje a gente coloca muito claro para o produtor que não existe café de qualidade com produtor falido. A qualidade, ela tem que se pagar. E isso faz com que a gente tanto tenha que acompanhá-lo no método de produzir o bom café, mas também está encaminhando o seu posicionamento no mercado, incentivando ele a colocar a identidade dele no café, né? A gente tem um programa que a prefeitura a gente fez junto também, de colocar o café Conilon no pacotinho. Não se imaginava café Conilon puro em pacote 10 anos atrás. Aliás, hoje tem um concurso novo já rolando aí, viu, pessoal? As inscrições aí, né? Isso está rolando e está acontecendo o Conilon no pacotinho, essa moda está pegando. Já tomei, é uma delícia. Isso aí. Então é importante essa qualidade hoje, tá de olho no negócio. Trazer também, não só fazer o café visando a qualidade na xícara de quem vai consumir, mas a família com a renda digna. E o preço justo também, né? Para o produto de qualidade. Aliás, gente, tomei um café Conilon, o puro Conilon, eu não acreditei, viu, Franco? Porque assim, a gente tem uma cultura, um pensamento já ultrapassado, né, Altino? De que o Conilon não é um café para se beber. Puro, né? O que é um engano, né? E prova disso são as produções feitas aqui. Só dar uma notícia boa, o Café Conilon, na semana passada, na Biofer em São Paulo, uma feira, né, de tamanhos, de proporções, tudo em São Paulo é gigante, né, com mais de 2.000 expositores. O Café Conilon ganhou na categoria bebidas. Conilon puro, de capixaba, né, de Cachoeiro, esteve lá e ganharam o primeiro lugar na categoria, disputando com bebidas alcoólicas, com refrigerante, no meio dos orgânicos. O Conilon sempre foi injustiçado, e eu brinco e falo assim, quando alguém chega pra mim e fala, mas o Conilon é mais amargo que o arábico, eu falo, é você que não sabe fazer. Basta pôr um pouquinho menos de pó e ele vai mostrar toda a doçura, toda a majestade. E o Conilon no leite, ele é impecável, ele trabalha isso, ele não água o leite, né? Então eu falo muito para as pessoas, né? Que quando você fala, tá muito amargo, é porque você tá colocando muito pó. Aliás, tem gente que coloca lá no coador o pó e ainda passa a colher ali. Isso, aí realmente o amargor vai ser bem evidente, né? Franco, em relação às suas ideias com relação ao Incapé, eu sei que está muito recente ainda, né? Mas tem muito projeto na prancheta, imagino, né?
Sem dúvida, o Cláudio, a gente está assim, muito motivado, a gente sabe que o desafio é grande, a gente está muito motivado e tem muitas ideias para colocar, potencializar tudo isso que vem sendo feito pelos profissionais, mas poder potencializar e corrigir alguns, né, ajustar algumas coisas que são necessárias. Tem um pouquinho mais de 30 dias, né, do início das atividades, a gente está fazendo, né, um estudo mais aprofundado do organograma interno, estudando um pouco mais o fluxo e já tomando algumas medidas necessárias para que a gente possa melhorar a condição do profissional. Acho que o principal desafio, o primeiro desafio, é melhorar a condição, digamos, do profissional render o que ele tem, o seu potencial, né? Pesquisadores que estão no Instituto, o pessoal da extensão rural nos escritórios, cada município do estado, 78, tem o seu escritório local do Incapé. Isso é um grande com avanço. Profissionais atuando, trabalhando no campo, na extensão rural, em alguns municípios até mais de um, tem um distrital, e ainda precisa de alguns ajustes. Então, o primeiro desafio é ampliar um pouco mais esse diagnóstico, dialogando muito com os servidores, ouvindo cada departamento, cada equipe. Fazendo esse diagnóstico, a gente vai estar fazendo já o plano de ação, o plano de investimentos. Né? Você fez uma brincadeira com a questão do recurso, realmente a gente tem conversado, né? O governador Renato Casagrande, quando fez o convite, a gente conversou bastante sobre o propósito, né? Esse futuro do Incapé. Assim como o secretário Enio, um profissional muito competente, que já presidiu o Incapé também, tem esse olhar para o Instituto, mas a gente também tem que ter a percepção que o recurso da administração pública ele é finito, né? E tem várias prioridades. Então, assim, é saber aplicar os recursos da melhor forma. Como que a gente faz isso? Fazendo o diagnóstico, planejando bem e direcionando esses recursos, né, nas questões mais prioritárias nesse momento. E a nossa prioridade nesse momento é, de fato, dar melhores condições, tanto de estrutura física, quanto de material, de equipamento, né, para que os profissionais possam render da sua melhor forma e depois tendo outros desafios que também a gente vai contemplar isso daí. Bacana, né? Bom, Tino, é um instituto que necessita desse investimento para melhoria, né? A questão das pesquisas, o trabalho de campo, como disse o Franco aqui. Tomara, né? Vamos melhorar o orçamento, o governador certamente vai olhar com sensibilidade para isso aí. Gente, um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo, a primeira pausa de hoje do Bate-Papo das 6, nessa conversa aqui com o novo diretor-presidente do Incapé, Franco Fiorotti, linharense, está lá levando todo o seu conhecimento e também aprendendo um pouco mais, né, com relação à gestão de um instituto tão importante como o Incapé, e recebendo também o José Altino, que é pesquisador aqui da Fazenda Experimental Incapé Linhares. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando um pouco sobre agricultura, melhoramento, pesquisa, apoio, fomento ao meio rural. O Espírito Santo, que é referência mundial, referência no país como grande produtor. A gente está falando aqui do café Conilon, é o segundo maior produtor, né, o Conilon. O estado do Espírito Santo, referência em produção. A gente está vendo aí as nossas lavouras, né, Altino? O Altino fica todo orgulhoso porque é o homem do café. É claro que as pesquisas que ele faz são em cima de outras culturas também, né? Mas é um apaixonado pelo café, né? E Altino, a gente falava aqui durante o intervalo, algo que tem sido assim, importantíssimo no momento, é a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, o cultivo da lavoura com respeito ao meio ambiente, o uso consciente da água, enfim. Isso é importante e a gente vê que há uma demanda mundial cada vez assim maior de cafés que são os cafés certificados, os cafés em que o consumidor ele está de olho não apenas na questão da qualidade do café, né? O Brasil está na notícia do mundo, né? Por causa da Amazônia, dessa questão. O mundo hoje está muito preocupado com a questão ambiental. E eu falo assim que tem um fato que a gente precisa explorar mais e para mim foi uma surpresa muito grande quando eu fiquei sabendo disso aí ano passado. O Espírito Santo é o único estado da nação que o nosso bioma Mata Atlântica cresce. O capixaba, ele está crescendo a nossa mata, a nossa reposição. E manter isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ainda tem que começar assim, conseguir vender uma saca de café mais caro para o mundo, tem que jogar isso mais na notícia. Mas é um dado feito pelo IEMA, né? A coordenação do SOSAI, e ele fez esse levantamento. O último foi em 2015, vai ser renovado agora uma última versão. E você vê um estado em que a cafeicultura se desenvolve de tal forma e a floresta
floresta cresce junto, isso é motivo de orgulho demais. Né? Porque isso vai ser um diferencial muito grande no mercado de café internacional. Hoje o mundo conectado como está, né, Franco? Enfim, o consumidor está de olho em quem está produzindo. Sem dúvida, né? O consumidor quer saber de onde que veio o seu produto que ele está consumindo, a origem, toda essa responsabilidade social e ambiental, que o Altino fala muito bem. E até aproveitando, né, o Estado lançou recentemente, né, um programa de cafeicultura sustentável para desenvolver ainda mais com 3 vertentes com algumas metas importantes, que é a questão da produtividade, que além da qualidade e da sustentabilidade, que estão em voga mais agora nesse momento, mas elevar a produtividade, né, Altino, também é importante. Por quê? Embora tenhamos aqui no estado produtores que estão aí com 80, 100, 120 sacas, mas a média estadual do Conilon, por exemplo, aqui na região norte, está em 42 sacas, né, o Altino, por aí. Por hectare. Então, se a média está 42, tem gente produzindo 80, tem gente produzindo 20, 30. Então, esse gap é preciso a gente avançar através da ciência, através da transferência de tecnologia, isso chegar. E esse é um desafio do Incapé, é um desafio do Estado junto com as outras instituições. Principalmente no sul do Estado, está um pouco mais atrasado em relação a isso no Conilon. E no Arábica da mesma forma. Então, esse programa ele visa aumentar a produtividade, essa média, aumentar também o volume de cafés de qualidade que são produzidos aqui, tanto Conilon quanto Arábica, e aumentar a questão da sustentabilidade como? Com as propriedades recebendo essa certificação, digamos, do Estado, que ela atende os requisitos básicos, os indicadores de sustentabilidade para atender o mercado consumidor. Então, esse é um programa que foi lançado pelo governador, junto com o secretário Enio, e que o Incapé é o principal ator nesse processo para operacionalizar isso no campo, fazer chegar a valer essas informações e esse conhecimento. Logicamente que tem a participação de outras instituições, como o Senar, como o Sebrae, né, enfim, as federações, os sindicatos, todo mundo vai participar desse processo. Ou seja, um plano que é norteador, né? Não é isso, Altino? Na produção sustentável do Conilon, né? Do nosso café. Importante, o produtor precisa estar antenado com isso, porque hoje a exigência do mercado é muito alta, né? Inclusive, gente, vale lembrar que o nosso Conilon está sendo processado aqui, né? Nós temos aqui a fábrica da Cacique, uma outra grande empresa que veio se instalar, tem empregado centenas e centenas de trabalhadores, e esse café processado aqui está sendo exportado, né? O café é exportação. Veja para onde está indo o nosso café. Singapura, se eu não me engano, né? Sim, vai para o mundo todo, né? Temos a Holanda também está entrando em operação, que agora é o FAI, né? Ela está em operação também. Temos outras indústrias grandes de café vindo para Linhares também, né? Já está sendo algumas já anunciadas, né? Então é o que a gente fala, é um movimento grande, o olhar do mundo então vem para uma região como Linhares. Isso traz responsabilidade, isso abre caminhos para o turismo rural muito forte, né? Todo mundo brinca, né? A Linhares agora tem um aeroporto, né? Falta a rodoviária, né? Todo mundo dá essa espetadinha no nosso querido prefeito, mas é porque o aeroporto é importante, porque essa vai ser uma porta que vai casar muito com esse movimento do grande empresário, que Linhares hoje, com todas essas indústrias, é um polo que gera outros comércios, as propriedades, você falou 40. Enquanto tem propriedades que produzem 100, outras bem menos. Bom, eu acho que é a grande do Incapé, auxiliar os produtores. O grande produtor, ele tem condições ali de bancar uma pesquisa privada, contratar profissionais. Agora, a dificuldade. É isso, né? A questão do Incapé é essa, além da pesquisa, né, questão agropecuária, é também fazer até a questão rural. Essa é a Instituto e principalmente os agricultores de base familiar, que é o que precisa mais do braço do poder público e da instituição para poder ter acesso a essas oportunidades, né? Então, assim, o Incapé vai fortalecer ainda mais os arranjos para que possa levar esse conhecimento, essas informações cada vez mais, porque a tecnologia existe, né? A cartilha já existe, o protocolo, as boas práticas para alcançar esses índices. O que a gente tem que fazer é chegar a isso cada vez mais aos nossos produtores e eles também incorporarem, aquele que ainda não incorporou esse conhecimento, essa tecnologia aplicada no campo, poder ter acesso e poder praticar isso na sua lavoura para atingir índices mais
satisfatórios, porque a gente está pensando no final na renda da família rural. A partir do momento que ele eleva a produtividade, ele melhora a rentabilidade do seu negócio rural. Ô Altino, e assim, você que está aí há tantos anos trabalhando com pesquisa, assim, às vezes o produtor está lá, está desanimado, a propriedade dele não está produzindo. Agora, com paciência e fazendo o manejo correto, seguindo ali o que diz a cartilha, é possível em pouco tempo você aumentar essa produção, melhorar isso aí, né, esse desempenho. Nós temos duas situações. É aquele que a gente tem que puxar para frente e tem aquele que a gente tem que frear um pouco. É importante ter responsabilidade, porque nem sempre uma produtividade muito alta, mas se você tiver um custo muito elevado, uma demanda muito grande de defensivos, de adubo, se for um manejo mal estruturado, você pode ter uma produtividade alta, mas está perdendo dinheiro. Então, esse ajuste, a responsabilidade, então, esse acompanhamento técnico é muito importante, né? Porque o café responde, tem clones muito produtivos, mas se não tiver na ponta da caneta, às vezes o produtor pode sim ter prejuízo, mesmo tendo alta produtividade. Eu quero ressaltar, até porque você colocou no início a importância da Embrapa junto com a gente, né? E mesmo o Espírito Santo, às vezes fala, o Espírito Santo não tem uma unidade da Embrapa, mas o Incapé é praticamente uma unidade. Nós temos funcionários da Embrapa que são cedidos ao Incapé, que faz parte do nosso corpo de pesquisadores, né? Nós recebemos agora o Dr. Marcelo Curitiba, que veio da Embrapa de Rondônia, vai trazer um pouco do olhar da cafeicultura de Rondônia, né? Do sucesso deles para cá, para nós. Trazer essa experiência. Isso, então nós temos a Embrapa e a grande maioria de nós pesquisadores que trabalhamos com um café dentro do Incapé, temos projetos financiados pela Embrapa, né, pela Embrapa Café, com parceria com outros pesquisadores da Embrapa. Então, o Incapé é um braço forte da Embrapa dentro do estado, né? E é importante destacar que, mesmo não tendo o centro dela aqui dentro, mas a presença da Embrapa junto conosco é muito forte em todos esses movimentos. Tá certo. Ô Franco, a gente sabe que está tudo muito no início ainda, né? Você, como mesmo disse, está conhecendo a estrutura, né? Programa e ouvindo os servidores do Incapé. Agora sim, a gente se lembra muito bem do trabalho que você fez na secretaria, com um orçamento também pequeno, né? E assim, conseguiu colocar um pouquinho em cada lugar, né? Desenvolver programas. A sua ideia é levar um pouco dessa experiência de por exemplo, do projeto Fruticultura, levar isso para o Incapé? Não só dos projetos como de fruticultura, de qualidade do café, que tem outros municípios também, Jaguaré, por exemplo, tem conversado conosco para poder levar trabalho semelhante para lá em relação à qualidade. A questão do cacau, tem muitos municípios querendo também avançar no cacau, né, na piscicultura, enfim, levar essas experiências para replicar isso de acordo com a realidade de cada região, de cada local do estado. Mas muito mais do que isso, é levar essa experiência na gestão pública que eu tive a oportunidade de ter aqui em Linhares para dentro do Incapé, para que a gente possa, conversava um pouco com o Altino aqui antes de começar, aplicar da melhor forma esses recursos nas prioridades do Instituto. Logicamente que a gente fazendo um planejamento, a gente tem ações que são de curtíssimo, de curto, de médio e de longo prazo. Então é preciso entender, é preciso saber que não vamos resolver todos os problemas de um Instituto em 2 anos, mas é preciso começar a trabalhar para que isso seja solucionado. Você já estão em andamento, embora a gente planejando, mas algumas coisas já estão acontecendo que são importantes. O governo autorizou que a gente um estudo detalhado para que a gente em breve possa, por exemplo, reformar ou construir novos escritórios locais do Incapé. Aqui em Linhares a gente tem um exemplo clássico, né, do nosso escritório ali perto da Igreja Católica, né, e de um prédio antigo precisa, logicamente, de reforma, né, e assim como aqui em Linhares, que é o exemplo clássico, tem outros municípios também. Então já estamos autorizados pelo governador, só que há um estudo sendo feito em relação à questão das estruturas desses escritórios em cada município e principalmente da regularidade do terreno, que em alguns casos há uma complexidade da regularização do terreno para que se possa investir na reforma ou na construção. Mas já há um grupo de trabalho trabalhando sobre isso para que a gente possa em breve, né, visitei São Mateus hoje, por exemplo, é outro prédio da década de 50 que abriga o Incapé atualmente, então também precisa de rever a reforma, né, ou a construção. Então, em conjunto com o IDAF, nós estamos trabalhando para que em breve possamos ter novos escritórios ou reformados ou construídos abrigando nossa equipe. Um outro ponto é o concurso público do Incapé, que foi homologado na última sexta-feira, Cláudio. Esse concurso foi iniciado ano passado ainda, todas as etapas foram realizadas e na última sexta-feira nós homologamos o concurso público e vão ser chamados aí, em breve inicia a convocação de 100 novos profissionais da pesquisa e da extensão
que vão contribuir com o corpo atual para fazer esse trabalho. Só estamos fazendo alguns ajustes internos, um edital de localização para possível reposicionamento de servidores atuais e outros ajustes necessários para em breve começar a convocação desse concurso. Então já tem algumas coisas acontecendo, positivas, e outras que nós vamos implementar a partir de agora. Um reforço em boa hora, né, Altino? Isso é importante e porque cabe destacar, porque eu falo sempre que o desafio que o Franco tem pela frente é muito grande, porque o INCAPé ele é uma instituição que ela se distingue das demais. Não é uma instituição em que você, de repente, resolve um problema de estrutura com uma pintura, com a compra de um veículo, coisa. Então, cada pesquisador que tem sua área tem equipamentos que são muito específicos, caros, né, que é muito específico para aquela determinada pesquisa. Então, isso gera uma complexidade muito grande nos nossos processos de compra, de aquisição. Não é fácil, né, lidar com e é uma instituição que, vamos assim dizer, né, cada pesquisador tem uma cabeça, então é muito específico. Então o Franco ele tem que ser, na verdade, realmente é o que demonstrou toda a passagem dele nesse tempo também aqui em Linhares. É uma pessoa que tem a capacidade de dialogar, de escutar a demanda e compreender a necessidade de cada pessoa. E então é uma relação que tem que ser muito direta com cada um, né? Então o INCAPé não se resolve com soluções macro. Somado a isso, a gente tem toda a burocracia de uma empresa, aliás, de um instituto que é público, né? Exatamente. Não é tão simples assim. Franco, nós temos escritórios em cada cidade, em cada município do Espírito Santo? Cada um dos 78 municípios do estado tem um escritório local, né, com a sua equipe, e alguns municípios têm um escritório distrital. Por exemplo, São Mateus, Nestor Gomes é uma comunidade muito proativa do ponto de vista da produção agrícola. Ela tem um escritório distrital. Domingos Martins, em Pedra Azul, também Pedra Azul tem um escritório distrital. Então, são 5 distritais. Então, ao todo, são 78, mais 5, 83 escritórios locais, além das fazendas experimentais aqui do INCAPé também, Linhares, Marilândia, Soretama, Cachoeiro, Venda Nova, né, e mais algumas que estão espalhadas fazendo esse trabalho no dia a dia. Então, assim, é muito trabalho acontecendo, muita demanda e que nós estamos aí para contribuir ainda mais. Aliás, e num estado em que o setor agrícola ele é bem eclético, né? Nós temos realidades bem distintas, né? Você falou Domingos Martins, região serrana, produz uma coisa, região norte é outra, né? É isso que o Altino cita um pouco, né? O Instituto ele representa a diversidade nas suas ações e a agricultura do estado também. Aqui a gente tem um norte, um café Conilon, né, com uma pegada de produtividade, um perfil de produtor diferente do Conilon do Sul. Nós temos aqui uma fruticultura que diverge também da fruticultura da região serrana, que tem olerícola, que tem outros cultivos. Então, assim, definir estratégias e por isso começou hoje, inclusive, Cláudio, o PDAG 4, que é o Planejamento Estratégico da Agricultura Capixaba. Uma atualização do último PDAG, que o secretário Enio, com a sua equipe, tem puxado isso da agricultura, e o INCAPé participado com seus profissionais de toda a discussão, liderado e coordenado essa discussão em vários arranjos produtivos. Hoje, por exemplo, foram as primeiras oficinas. Começou pelo setor da avicultura, foi lá em Domingos Martins e também do gengibre. Né, teremos várias oficinas, inclusive aqui em Linhares, de cacau, de café Conilon, de piscicultura, discutindo cada arranjo produtivo desse para definir as principais estratégias de ações para o Estado e as políticas públicas que vão ser adotadas. Não é nada fácil, hein? É muito conhecimento, né, Altino? Agora, para, como diz, aumentar mais ainda a responsabilidade, eu acho que o INCAPé é o único instituto da nação que ainda tem as fazendas experimentais, são mais de 9 fazendas. Grandes centros de pesquisa. Centros de pesquisa, além das fazendas experimentais, né? Os outros estados praticamente foram encolhendo seus institutos, mas o Espírito Santo mantém com toda a força essa força, porque é necessário, são regiões diferentes, são situações diferentes, então ter todas essas fazendas e dar manutenção e mão de obras é complicado, né? Então é difícil. E hoje a gente também ainda tem o desafio que é da diversidade. Hoje a gente tem que inserir a mulher no contexto no campo com um papel maravilhoso junto às produtoras do cacau, de café de qualidade, as produtoras então estão assim de parabéns e a gente tem que dar ouvido ainda a essa questão da presença, de aumentar a atuação da nossa mulher no campo. Sem dúvida. A mulher que tem uma percepção bem diferente do homem, né? Com toda a sua sensibilidade, tem feito o nosso agronegócio avançar. Gente, vamos para um rápido intervalo, né? Mais um intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre o INCAPé, o trabalho de pesquisa, de apoio ao meio rural aqui do Espírito Santo. Voltamos já.
Vamos voltar aqui. Voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco, né? Os instantes finais do nosso bate-papo de hoje. O Tino estava falando aqui, o café com açúcar. Pode levar açúcar? A gente falou do Conilon, às vezes fala que tá muito amargo, né? A dose do açúcar tem que ser moderada, né? Rapaz, eu tento escapulir disso, mas não tem jeito não. Mas, café sem açúcar, né, Tino? Não. Pelo contrário. Eu acredito o seguinte, a gente não deve querer influenciar as pessoas a mudar um hábito por si só. Melhor, né? Exatamente. Você pode tomar o seu café da forma como você quiser. E se você chegar num ambiente e se sentir assim meio envergonhado, alguém falar com muita propriedade assim, eu só tomo café sem açúcar, você pode falar para ele, mas eu aprendi a usar. Porque a qualidade do café, ela vai dizer para você a quantidade de açúcar. A gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso a um café tão bom. E aí você pegar uma pessoa que pega um café razoável e quer influenciar e ensinar ele a tomar sem açúcar, gente, a vida já é amarga, né? Tem que botar o nosso açúcar é gostoso. Então eu falo assim, não faça essa maldade. Né? Deixa a pessoa tomar o café com açúcar, não tem problema nenhum. Aí, né? Sim. Quanto melhor o café, ele vai dizer o ponto e a quantidade de açúcar que você deve colocar. Aliás, eu tomei o café lá do Douglas Peruque, do filho dele, do Eric, né? Não coloquei açúcar. Rapaz, o café tava doce. Exatamente. Então a gente fala, o café vai dizer se ele precisa ou não, a quantidade, né? ou não. Ô Franco, falando aqui um pouquinho do Incapé, do seu trabalho lá agora, como secretário de Agricultura aqui em Linhares, né? Você dialogava muito com o Incapé, com o IDAF, com tantos órgãos, né? Com o IEMA. Como é que tem sido? Já tem se articulado com esses demais órgãos? Sim, temos conversado já, o Cláudio, a gente precisa, né, de construir isso juntos. Então, assim, a gente tem várias outras, diferente talvez da 20, 30 anos atrás, era só o Incapé, era o único órgão, o único instituto talvez que trabalhava com pesquisa, com assistência técnica, né, aqui no estado. Mas ao longo do tempo vem surgindo outras instituições, e isso é importante para que unir forças, que o Incapé não tem condições, ou qualquer outro instituto, de atender, né, todas as propriedades rurais do estado do Espírito Santo. Então esse compartilhar e essa ação conjunta é necessária. Então já estamos dialogando, tem projetos em andamento com o Senar, por exemplo, com o IFES, com a UFES, né, o SEBRAE e outras instituições do setor privado, também as cooperativas. Temos que nos unir, juntar forças para potencializar os resultados. Quanto mais unidos no mesmo propósito nós estivermos, a gente vai conseguir atender o nosso público final, que é o agricultor. Que bacana, né, Tino? Tem que ter essa interlocução, né? Exatamente. Sempre... A coisa mais importante na pesquisa, né? O pesquisador ele tem um costume de estar sempre participando de congressos e eventos, porque muito importante na pesquisa é você ter esse intercâmbio de saberes, né? Então, os colegas doutores, os colegas pesquisadores do CAUFES, do CEUNES, ali de São Mateus, do IFES, lá de Alegre, de Venda Nova, é muito interessante, é muito prazeroso e é muito estratégico. A gente está sempre dialogando com eles e a gente sempre trocando ideia. E essa troca de ideia, gente, isso aí economiza, porque às vezes você tá dois pesquisadores em duas instituições, se não conversar, dois gastando dinheiro e cabeça no mesmo problema e às vezes, né? Então unir forças é muito importante e é producente. Que bacana. Bom, o Franco citou aí várias instituições, né, que tem programas específicos de pesquisas, né? O CEUNES aqui, por exemplo, tem pesquisa no Conilon, da Pimenta, por exemplo, o IFES e tantas outras instituições. São centros de conhecimento, de pesquisa, e essa troca, né, Franco, esse intercâmbio fortalece bastante. Sem dúvida. Mais de uma cabeça boa pensando no problema, como o Tino coloca, a solução fica mais fácil de ser alcançada. Bacana. Gente, olha, voltando aqui a falar um pouquinho do Polo de Fruticultura, São Rafael, a gente está na colheita da uva, né? Semana passada, Franco, foram mais de 1.000 pessoas visitando lá os parreirais, né? De Oswaldino, de Giovanni, né? Rigoni. Então você vê como que foi uma sementinha plantada lá que começa a florir. E nós temos outra notícia boa, Cláudio, que eu vou te dar aqui, que nós já estamos lá com um experimento da pesquisadora André, que é uma pesquisadora da região do Centro Serrana, lá de Venda Nova. Ela é especialista em fruticultura e já estamos fazendo um projeto piloto, fazendo um experimento do cultivo de morango lá em São Rafael. Nossa, então, podemos ter em breve também mais uma fruta sendo inserida, que além da questão econômica, que tem um apelo turístico também muito fantástico. Sem dúvida.
Turismo, gente, turismo. Vai nessa vibe aí que dá certo, né? Muita gente foi para lá visitar e é belíssimo, né? Você vê ali o Parreiral carregado, é algo realmente fantástico. E principalmente encontrando bons cafés também. Também, né? Temos lá o nosso querido Lúcio Passamani, o André Duda. Né? O André Duda. Café campeão, né? Juriato, nosso colega Juriato tá lá. Então a turma é muito interessante, porque quando a pessoa faz uma viagem, vai fazer uma visita, né? Todo produto que ela encontra, artesanal, aquele produto com a identidade, com a cara do produtor, feito com carinho, ele leva esse produto também, e isso demonstra, isso leva carinho, isso faz com que Linhares atravesse as fronteiras, né, as divisas e leva o bom nome pra gente fora. Isso é fantástico. Gente, estamos terminando o nosso programa de hoje, né? Tão rapidinho, o tempo passou aqui, mas eu quero agradecer muito aqui a sua presença, viu, Franco? Parabenizar por aceitar esse desafio e desejar, assim, todo sucesso à frente do Incapé. Muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, pela atenção de sempre, a oportunidade. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouco mais dessa nova missão, desse novo desafio na frente do Incapé, e podem ter certeza que com muito planejamento, com muita força de vontade, com muito diálogo, vamos construir bons resultados para esse instituto tão importante, com foco na nossa agricultura. Sem dúvida. Altino, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço a toda a participação, o convite, né? Recomendo bons produtores, tomam seu café, torre seu café, prove, beba seu Conilon, que vocês vão estar bebendo um dos melhores cafés, que é com a sua marca e com a sua assinatura. Não vai precisar nem ir ao supermercado mais, hein? Comprar café, não. Obrigado, gente. Tem reprise desse programa nesse sábado pela manhã, domingo à tarde, a partir das 15 horas, reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom final de semana para você. TV Sim, esta é da terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.